Obrigado, Jesus, pela oportunidade de mais uma vez podermos pensar a respeito dos teus ensinamentos. Muitos de nós carregamos problemas que serão facilmente solucionados, que teremos lucidez para olhar com esse discernimento a causa verdadeira da dificuldade. No cipoal das confusões mentais que o mundo nos apresenta, muitos não sabem por onde começar. E é graças aos teus ensinos que podemos ordenar em nossa mente um rol de princípios e valores que são mais importantes, que são primordiais, e a partir deles criarmos referências morais para considerar nossas condutas, para agir da forma adequada, para diminuir problemas e conflitos. Por isso, Senhor, nós te agradecemos o recurso da inteligência e o esforço de todo este contingente espiritual generoso, que traduz as tuas lições e as leis divinas ao nosso entendimento. Não mais o misterioso e o místico, não mais o proibido e oculto, não mais o medo do desconhecido, ou aquilo que é proibido, tudo claramente revelado, explicado com a lógica da verdade, para que com ela nós pudéssemos e ainda possamos analisar quem somos, olharmos-nos por dentro, pensar nas coisas erradas que já fizemos, constatando seus efeitos nocivos. E ao invés de nos deprimirmos, nos culparmos, esforçarmos-nos para melhorar, corrigindo o mal que já praticamos. Não fomos criados por Deus para que, pelos erros que cometemos na nossa ignorância, fôssemos dizimados. Que gasto inútil, que pouca inteligência a de um Criador que nos condenasse ao extermínio pela falta de conhecimento, de vivência, de maturidade. Da mesma forma, que seria insanidade que o pai e a mãe matassem o seu filho quando ele pela primeira vez contasse uma mentira, quebrasse um copo. Que nós possamos entender o esforço do bem, para que através da bondade, da correção, nós de verdade crescêssemos e nos tornássemos ajudantes do Pai na melhoria do universo. Por isso, mais uma vez, nós cantaremos. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume.
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores, nós estamos abordando um capítulo importante do Evangelho, o 27º, falando sobre a importância da prece, da oração. Antes de falarmos dele, porém, um lembrete que é importante que, por causa dos valores e princípios que aqui dissemos na oração, nós possamos comunicar, já que isto não estará sendo apresentado aos telespectadores da televisão comum. As diversas cidades do Brasil estão programando para agora, domingo, dia 25, eventos cívicos de demonstração da defesa de valores para a demonstração, para o apoio às medidas que estamos vendo sendo combatidas por órgãos públicos ou pessoas que deveriam adotar outro comportamento em relação a valores de honestidade, de correção, de justiça, de aplicação da lei. Como já tem acontecido por 2 vezes ou 3, este domingo vai haver em vários lugares esta afluência dos voluntários, das pessoas cidadãs, com a consciência do que significa tomar parte em uma sociedade, com não apenas o exercício do direito a cada 4 anos pela escolha em quem votar, e depois, belo e folgado, cada um ir cuidar da sua vida. Não, ao contrário, é também necessário demonstrar a nossa indignação pacífica com aquilo que se está observando. Então, aqui na cidade de Campinas, o evento está marcado para as 9 horas da manhã, no Largo do Rosário. Não, é 9. Esse cartaz é de um outro grupo. Tem um cartaz que eu recebi que é o das 9 também no mesmo local. Mas se você chegar às 10, não importa. O que importa é que vá. Seja às 9, seja às 10, no Largo do Rosário, aqui em Campinas. Em São Paulo vai ser às 14 horas na Avenida Paulista e nos outros lugares do Brasil, também organizados através dos canais da internet, porque são os únicos que estão revelando as verdades que a mídia não demonstra. Custou muito sofrimento, muito, inaudita dor às televisões massivas reconhecer o acerto da libertação dos reféns daquele ônibus. Custou muito a eles dizerem que foi uma ação lícita no exercício legal da defesa de inocentes contra um insano.
Porque para muitos ainda fazendo parte dos velhos discursos, o insano é um pobrezinho, que pode pôr fogo no ônibus e os 30 que estavam lá dentro podiam morrer por causa desse infelizinho. Porém, as coisas foram tão bem organizadas e executadas que não quiseram correr o risco de serem totalmente escrachados além do que já estão sendo. E agora estão utilizando toda essa questão da Amazônia, do desmatamento, do incêndio, com o propósito de gerar nas pessoas a falsa ideia de que está sem o controle tudo isto. Mas é importante que você analise e você veja como as coisas de repente ficaram incendiárias. Desde quando as ONGs que estavam explorando a nossa nação, com a desculpa de proteger o índio que eles nunca protegeram, pararam de receber verbas públicas. Você não sabe, mas existe geralmente, pelos cálculos feitos assim, mais ONG do que índio na Amazônia. E a Noruega, que mata baleias lá por diversão, que explora petróleo no Ártico, tão preocupada que está com a preservação ecológica, é a maior acionista de uma grande mineradora que já levou mais de 2.000 multas na Amazônia, contaminando as nascentes com chumbo, com mercúrio. Tem mais de 17 milhões em multas que não paga. E o maior acionista da mineradora é o governo da Noruega. Este que investiu no projeto do Fundo Amazônico 3 bilhões. Por que eles não matam a sede dos nordestinos? Por que eles não vão defender a Caatinga, onde pessoas de verdade morrem de fome e de sede há muito mais tempo? Porque não é este o projeto. E agora que não tem mais o fundo amazônico, como eles gostariam, dos bilhões que eram ali depositados, boa parte deles pôs fogo na mata. Para justamente criar este incidente, como se este fosse o governo que fez isto. É por isso que é preciso ir às ruas, para a gente apoiar aqueles que estão defendendo valores e princípios. Licitude, correção, aplicação correta da lei. Prisão para a gente que foi condenada. É absurdo que uma Suprema Corte de uma nação seja a primeira a soltar ministros que nunca foram juízes, todos eles vindo da advocacia, colocados por motivos políticos como juízes da Suprema Corte, advogando direitos de bandidos, traficantes, para lutar para libertá-los. Então, de uma forma pacífica, é necessário que nós mostremos, com a nossa presença, que nós estamos apoiando aqueles que estão lutando para colocar as coisas no eixo. O nosso representante estadual do governo, que sempre disse ter sido um homem muito bem sucedido nos seus negócios, recebendo verba pública ou verba do BNDES de 40 milhões para comprar um jato. O outro, apresentador de um caldeirão, falando mal e criticando os esforços dos que foram eleitos democraticamente, que ele com a sua esposa ganham também 30, 40 milhões por ano comprando com o mesmo fundo que é do povo, que é para o desenvolvimento social e econômico.
comprando jatinhos para seus passeios. 17 milhões a juros de 3% ao ano. Ao ano. Para amortizar o montante principal em 140 anos. A dívida para ser paga. Você precisa de um empréstimo no banco para trocar o seu carro velho. Veja lá quanto eles vão cobrar de você. Banco Itaú. Imagina, um banco que é sempre a instituição que ganha nas piores crises, usando o BNDES também para obter fundos a fundo perdido, para comprar jatos e outras coisas. É porque a gente achava que a cidadania era para ser exercida uma vez a cada 4 anos, que eles achavam que podiam fazer isto, como fizeram. E é por isso que, como aqui, nessa instituição, nós defendemos direitos de honradez, correção, verdade, fraternidade, que nós sempre divulgamos, para que as pessoas fiquem informadas. Essas movimentações espontâneas, verdadeiras e cívicas. Aqui em Campinas, das 9 em diante do próximo domingo, no Largo do Rosário. E em cada cidade onde você estiver, se informe. E se na sua cidade não tiver, vai para aquela que tem, a mais perto. Vá engrossar esta grande caudal humana, que tem sido uma surpresa para os representantes eleitos, que achavam que, não, daqui 2 meses ninguém faz mais nada, está todo mundo acostumado. Nós vamos tratar do capítulo que fala da oração. Mas estamos aprendendo que a nossa atitude é a oração, em primeiro lugar. Não é para que nós coloquemos a prece para que Deus resolva os problemas que nós mesmos criamos. Nós precisamos tomar a atitude que acharmos correta, para que a nossa consciência demonstre quem nós somos. Você pode ser um covarde, pode ser uma pessoa omissa e dizer, eu não gosto de ir nesses lugares. Mas você come daqui, da terra que produz, não come? Você vai ter equilíbrio ou vai ser vítima do sistema que a sua inércia não fizer nada para mudar. Então estas pessoas que se omitem costumam ser filasboia. Sabe filaboia? Aquele cunhado inútil, preguiçoso, vagal, que liga para você, escuta, você já fez o almoço? Vou passar aí para te ver. Para te ver, para filar a sua boia. É assim que essas pessoas costumam ser. Oportunistas, não fazem nada, e se tudo der certo, elas se locupletam. E estão sempre tentando ir para a canoa que está mais segura. A nossa postura diante da oração deve ser uma postura verdadeira. Não apenas quando você está com um problema para ser resolvido, como é o que nós costumamos fazer. Rezamos quando as coisas estão pretas. E quando não estão pretas, o que fazemos? Vamos passear. Vamos nos divertir, vamos pensar nas outras bobagens da vida, porque a gente também não é de ferro. E quando ficam pretas as coisas, a gente reza para pedir que Deus resolva. É por isso que muitas pessoas não se dão bem, na fé. Elas imaginam que a fé é um talismã mágico, que se você se benzer, tudo vai ficar muito legal. No filme Luzes da Cidade, alguém já ouviu falar desse filme? Luzes da Cidade. Charlie Chaplin. Quem tem cabelo branco sabe de quem eu estou falando. Platinado aqui está sorrindo. Luzes da Cidade tem uma cena, é uma longa cena muito bela, que fala sobre a fé, sobre a nossa ligação com Deus. Ele está numa pindaíba danada.
descobriu que a mulher da vida dele, a pessoa que ele mais ama, é cega. E ela precisa de dinheiro para fazer uma cirurgia, para poder recuperar a visão. Ela não o conhece, a não ser pelo toque nas suas vestes. Quando ela colocou uma rosa, quando estava vendendo flores. E ele, apaixonado pelaquela moça tão bonita e cega, ficava olhando para ela assim, em silêncio, só paquerando a ceguinha. Até que ela encontra com ele, vocês estão vendo aí a cena. Coloca a rosinha na lapela do seu paletó, e ela escuta. Assim que isso acontece, um ricaço entra no carro que estava parado na rua, bate a porta, e ela imagina que é o homem que ela pôs a flor na lapela, que é o homem que bateu a porta e o motorista levou embora. Ela não enxerga. Então ele vê que ela não sabe que ele está ali do lado dela ainda. E ele então sai de fininho para não constranger a moça. Aí ele fica apaixonado, ele descobre onde ela mora e vai ajudá-la. E descobre que ela está com a sua avó, às portas de ser despejada. Então ele, que é o vagabundo, que não costuma trabalhar por nada, resolve arrumar emprego. Tem que arrumar emprego, ele tem que pagar. E ele tem um amigo que é ricaço, quando é bêbado é amigo dele. Um ricaço, que dá tudo para ele. Mas no dia seguinte, quando ele fica sóbrio, o cara nem sabe quem ele é. Expulsa ele de casa. Então, ele não consegue o dinheiro com o ricaço amigo dele. Aí ele vai trabalhar, ele descobre que, depois que ele é mandado embora de um dos empregos, existe uma academia de boxe. Vê se você acha, em vez de ficar dando risada, vê que você acha aí a parte da academia de boxe. Existe uma academia de boxe e o cara convoca ele para lutar boxe. Porque para o boxe, para você apanhar ou bater, né, precisa de um otário lá, né? E o cara promete que ele vai ganhar bastante, que ele vai ficar rico e que eles vão fazer um acordo. Vocês combinam. Aí o cara te dá um soco, você cai, e aí vocês dividem o dinheiro, depois que terminar a luta, porque o povo aposta, né? Então o que acontece, né? Tem um rapaz de cor negro, fortão, que vai lutar na luta antes da dele. Vai lutar, então ele está lá, é um baita de uma mão assim, né? Vou lutar. E aí ele fica falando, como é que você luta? E o cara não dá a mínima para ele. Mas aí ele vê que o cara pega um pé de coelho. O cara pega o pé de coelho para eles é símbolo de sorte, né? Faz o sinal da cruz lá e esfrega o pé de coelho nele inteiro, assim, passa o pé de coelho, né? Para dar sorte. Pé de coelho, ferradura. Todas estas são coisas que o misticismo faz as pessoas recorrerem de outras maneiras. É fitinha do Senhor do Bonfim, santinho na carteira, trevo de 4 folhas, cruz disso, cruz daquilo. E as pessoas se apegam a essas realidades sem entenderem como que elas realmente funcionam. Por isso o capítulo que fala da prece, o capítulo 27º, ele nos ajudará muito a compreender esse mecanismo, uma vez que, primeiro, nós já falamos da qualidade da prece. Quem nos ensina sobre a qualidade da prece é o próprio Jesus, no Evangelho, ao abordar 4 coisas importantes que uma prece de qualquer pessoa precisa ter. Primeiro, ela deve ser secreta. A prece que você vai fazer na conversa com Deus deve ser sua oração, sua ligação com o Criador. Todos os dias, então, você deve se resguardar da curiosidade pública e fazer uma oração autêntica. O secreto não é para que os outros não vejam você rezando. Não é para que você não só se exalte ou se apresente de forma orgulhosa. É para que você, em segredo, tenha coragem de ser verdadeiro, autêntico. É claro que se tiver gente ouvindo,
você terá muita dificuldade de confessar as suas debilidades, as suas dificuldades morais, seus equívocos, seus erros. Mas quando você está sozinho com Deus, você é mais fácil de falar sobre seus podres. Então, esta é a primeira das recomendações da prece que nós vimos na semana passada. O capítulo 27 nos apresenta as 4. Depois você precisa ser sincero no que vai falar. Ou seja, se você tiver alguma coisa que, além de ser secreta, não é? Você sabe que não gosta de uma pessoa ou que você fez mal para ela. Este estar em sinceridade com Deus, que são essas duas realidades, ser uma coisa autêntica, secreta, sua com Ele, e você ser sincero, leva você àquilo que representa o terceiro item importante, que é ser puro no que vai fazer, no que vai falar. A pureza nasce de você primeiro corrigir o mal que você praticou. De você pedir desculpa, você reparar o dano, você ser alguém que não está usando da oração como se você fosse a pessoa santificada, que você não é. Sem se preocupar em diminuir a dor que você causou. E então, esta é a terceira qualidade, perdoar aqueles que te ofenderam, e muitas vezes até, não apenas de boca para fora, mas orar por aqueles que são ruins para você. Orar pedindo que Deus os abençoe. Este é um dos hábitos mais difíceis de nós adotarmos, como um procedimento natural. Pedir que Deus abençoe aquela pessoa que nos é um espinho na carne. A gente pede para que ela morra, para que ela mude, para que ela fique doente, para que ela encontre um outro cristão aí para ela pisar em cima. Mas a gente nunca pede que ela seja feliz. A sinceridade nos leva a isto que significa ter o coração limpo, para você falar com Deus. Ter o coração limpo, porque se o coração não é limpo, você não tem como se apresentar diante de Deus como se merecesse. Na sinceridade, que aqui foi comentado como o segundo qualificador da prece, você não precisa fazer aquelas preces quilométricas, intermináveis, e palavras difíceis, aquelas coisas de literatura. Não. Você não precisa falar muito, porque Deus já sabe. Só precisa ser sincero. Não precisa fingir que você é uma coisa que você não é. Não é pela multiplicidade das palavras que Deus nos escuta. Deus não é uma orelha. E por fim, a quarta qualificadora da oração é a humildade. Você se colocar na sua condição de necessitado. Como aquele que sabe que tem muitas coisas erradas e então, antes de pedir, diz: Senhor, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu fiz tais coisas, eu sei que eu sou uma pessoa difícil. Você é meu pai, você me conhece, você sabe que eu sou torpe, você sabe que eu tenho inveja, você sabe que eu falo mal dos outros. Me ajude. Ele sabe que você precisa de dinheiro na conta, que você precisa diminuir a dor do estômago, ele sabe que você quer encontrar harmonia na sua família, quer amar a uma pessoa que te ame, ele sabe disso tudo, mas ele precisa saber que você sabe que você é um traste. E que você assume que você é isto. Porque a gente parte do pressuposto de falar com Deus como se a gente fosse o santo. E que Deus, a gente ludibria com um jeitinho assim mansinho de falar. Estas todas foram as recomendações que nós já estudamos aqui. Inclusive, nós temos as nossas palestras anteriores disponibilizadas no nosso site. Qualidades da prece, as 4 qualidades da oração. Está lá a palestra que fizemos na outra semana. Hoje, o Evangelho vai nos levar para a eficácia da prece. A prece produz efeito?
É importante nós pensarmos, mas eu rezo sempre e nunca acontece o que eu estou pedindo. Algumas pessoas inclusive ficam mudando de religião, porque a amiga dela foi na outra e ela pediu um negócio lá e já conseguiu. Isto é a eficácia. O que você vai pedir vai ser atendido ou não. Para que a gente trate deste tema, nós separamos uma história de um livro de Humberto de Campos muito interessante. A história e o livro. Você vai ver na tela a capa do livro. É este que eu tenho nas mãos, Cartas e Crônicas, que vai aparecer para você com uma outra capa, porque é uma edição mais nova. Cartas e Crônicas é de autoria espiritual do Espírito Irmão X ou Humberto de Campos. Esta é a capa mais recente. E ele escreveu inúmeros livros contando histórias. Aliás, nós temos, eu e minha esposa, um programa de rádio, na Rádio Boa Nova, que agora também virou programa de TV e rádio. Vai para a rádio, o áudio, e também quem quiser assistir o programa com imagem, o mesmo programa está sendo exibido. E nós estamos lendo e comentando um outro livro de Humberto de Campos que se chama Boa Nova. É um livro maravilhoso sobre a estada de Jesus com os seus discípulos, desde quando ele nasce, depois quando ele tem relacionamentos com a sua mãe, seu pai, no processo de educação, e depois quando ele começa o seu messianato. É um livro que Chico Xavier disse que era um dos mais lindos que ele tinha recebido do mundo espiritual. Boa Nova. Nós estamos lendo e comentando este livro toda segunda-feira às 15 horas, na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. É do mesmo autor espiritual. Porém, agora, hoje, uma vez que estamos tratando da oração, nós separamos o capítulo número 2, cujo título é As Três Orações. O Felipe generosamente colocou o texto, boa parte dele, em slide. Então, eu vou fazer a leitura, o comentário, e vocês podem ler também se quiserem. Solicitado pela Assembleia de Amigos para falar sobre a resposta do Criador às preces das criaturas, o velho Simão Abileno, um instrutor cristão, considerado no plano espiritual como mestre do apólogo e da síntese. Apólogos são essas histórias que representam mensagens bastante construtivas. Ele responde a esta solicitação de explicações a respeito das orações. Então ele diz: eu vou repetir para vocês, a nosso modo, ao modo dele contar, não é? Uma antiga lenda que corre no mundo, nos contos populares de numerosos países. Em um grande bosque da Ásia Menor, 3 árvores, ainda jovens, pediram a Deus que lhes concedesse destinos gloriosos e diferentes. Eram árvores pequenininhas, que uma vez fizeram uma oração ao Deus das árvores, pedindo os seus destinos gloriosos e específicos. A primeira delas explicou que ela sonhava em ser usada no trono do mais alto soberano. A árvore de pau, de madeira, ela serve para fazer tábua, para fazer móvel, e ela queria ser um trono, o trono do rei. Depois que a primeira pediu isso, e não é pouca coisa, né? A segunda ouviu o pedido e falou assim: bom, já que ela quer ser o trono do rei, eu quero ser utilizada na construção do carro que transporte os tesouros desse rei poderoso. E a última, a terceira, disse que ela sonhava em se transformar no reinado deste rei em uma torre nos domínios deste potentado para indicar o caminho do céu. As 3 fizeram a prece, cada uma pedindo uma coisa. Depois das preces formuladas, um mensageiro angélico desceu até a mata e avisou as 3 árvores que o Todo-Poderoso, o Todo-Misericordioso, lhes havia recebido as rogativas
e que atenderia às suas petições. Deus as atenderia. Elas foram crescendo, o tempo foi passando, os anos vieram sobre os anos, elas se tornaram árvores robustas, mas sempre tinham a lembrança da prece, inclusive que as outras árvores também tinham ouvido e tinham visto o anjo dizer-lhes que Deus tinha concedido o que elas tinham pedido. Porém, decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com grande pesar de todas as plantas da vizinhança, foram reduzidas a troncos, despidos de seus galhos por mãos cruéis. Arrastadas para fora do ambiente familiar onde elas moravam, ainda mesmo com os braços decepados, elas continuaram confiando nas promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e humildade. Porém, qual não foi para elas a aflitiva surpresa? Depois de muitas viagens, aquela primeira que pediu para ser o trono do rei, caiu sob o poder de um criador de animais, que de imediato mandou convertê-la num grande coxo destinado à alimentação de carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barco por encomenda. E a terceira foi comprada e recolhida para servir, no momento oportuno, numa cela de malfeitores. Estas árvores que haviam feito este pedido, apesar de separadas, apesar de estarem sofrendo, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhes impunham. Porém, lá no bosque, onde as outras árvores estavam, elas se tornaram descrentes, porque elas tinham presenciado a promessa aceita, a resposta da divindade. Elas perderam a fé no valor da oração, porque as suas irmãs que tinham sido atendidas pelo anjo, na verdade, nunca se tornariam o que haviam pedido. Porém, transcorridos muitos anos, estas árvores do bosque vieram a saber que as 3 árvores de verdade tinham obtido as concessões gloriosas que elas tinham pedido. A primeira, forrada de panos singelos, havia recebido Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao mais alto dirigente do mundo. Ela tinha pedido isto. Quero ser o trono do rei mais poderoso que existe. A segunda, trabalhando com pescadores na forma de uma barca valente e pobre, havia se transformado no veículo que Jesus utilizou para transmitir sobre as águas muitos de seus mais belos ensinamentos. Eu quero ser o carro que transporta os tesouros deste rei. E a terceira, que havia sido colocada numa cadeia, talvez para servir de pelourinho de agressão a algum miserável aflito, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguia com o Senhor para o monte. E ali, de pé, ereta e valorosa, guardava-lhe o coração torturado, mas repleto de amor, no extremo sacrifício, apontando o caminho do céu, o verdadeiro caminho do reino celeste. Comovido, Simão silenciou e depois de longa pausa, com os olhos marejados de pranto, disse: em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus
em qualquer parte e em qualquer tempo, as mais variadas preces. No entanto, nós precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Quando Jesus diz que se nós pedirmos, nós encontraremos, ele não podia estar mentindo. O Divino Mestre não mente. Mas muitas pessoas pedem coisas e elas nunca chegam. Pedem momentos de alegria que nunca conseguem viver. Como entender isto? E é justamente no capítulo que estamos tratando, o capítulo 27º, que nós teremos a compreensão da eficácia da prece. Você quer que a sua oração seja ouvida. Se você está pedindo coisas e essas coisas nunca chegam, não é que a sua oração não é ouvida, é que o que você está pedindo você não merece. É que aquilo que você está desejando não será bom para você. Imagine um filho que todo dia pede para a mãe, na hora do almoço, que ele quer almoçar sorvete. Sorvete no almoço, sorvete na janta, sorvete no almoço, sorvete na janta. Mãe, essa noite eu rezei e pedi que você me desse sorvete no almoço. E você não fez bife. Arroz com feijão, não aguento mais, eu quero sorvete. Mas você, meu filho, não pode ser criado na base de sorvete. Não é bom para você. Você nunca vai encontrar no almoço ou na janta sorvete. De vez em quando pode até ser que a gente compre como sobremesa, mas como almoço e janta, não. Nós já fazemos isso com os nossos filhos, que querem favores, que querem intermináveis concessões e que os pais responsáveis sabem que não será bom para eles. Mas se ao invés de pedir sorvete, imagina que o seu filho chegue para você e peça: pai, eu queria muito aprender a tocar um instrumento, me ajuda. Eu queria aprender uma coisa. Eu queria ter um conhecimento que eu não consigo. Se o filho chega ao pai e diz assim, ou à mãe: ai mãe, eu estou com um problema na escola, tem um rapaz lá, tem uma menina que vive me batendo, eu não sei como é que eu faço. O que você me aconselha? O pai e a mãe param o que estão fazendo para responder de imediato. O pai e a mãe podem pegar o filho e levá-lo à escola para conversar com o professor, com a professora, explicar o que está acontecendo. A resposta que você dá ao seu filho quando ele te pede uma coisa decente é imediata. Mas quando ele pede uma coisa que não é boa para ele, você não atende, nem agora, nem depois. E às vezes você só vai poder atender depois que ele crescer. O que você está pedindo agora, você não sabe nem como mexer, não é justo que você tenha, você vai quebrar. Quando você estiver maior, a gente vai ver se você merece e aí a gente te dá. Quando chegar a hora. Ai, meu sonho, pai, meu sonho, mãe, é passar essas férias na Disneylândia. Mas você acabou de terminar o pré-primário. Quando você terminar o colegial, se você for um bom aluno, eu te prometo que aí você vai poder ir para a Disneylândia e vai desfrutar, porque você vai ser grande. Mas se você for agora para lá, você nem vai lembrar do que você viu, você vai voltar sem aproveitar as belezas daquilo. E você ainda não fez nada para merecer. Você está indo para o primeiro ano, para o segundo ano da escola. Não é ainda a sua hora. A eficácia da prece parte do pressuposto que se você entender o que é que você precisa como espírito,
A resposta da sua oração é imediata. Imediata que eu digo, pode ser no mesmo dia, pode ser no dia seguinte, pode ser naquela semana. Mas alguma coisa acontece que vem em tua ajuda. Em tua ajuda. Mas se você não tiver esta noção do que é importante para o seu espírito, e a sua oração está vinculando você somente a caprichos do seu corpo, não a necessidades, a caprichos, você ainda não amadureceu. Nós temos cirurgia espiritual nesta casa há mais de 25 anos. Toda segunda-feira à tarde, nós fazemos cirurgia. Vocês imaginam quantas pessoas em 25 anos já foram atendidas aqui? Todas elas, sem nenhuma exceção até hoje, todas elas vieram aqui para pedir a cura a Deus. Eu nunca encontrei uma só pessoa que veio aqui para pedir forças para continuar enfrentando a doença. Eu vim aqui porque eu estou muito doente, mas eu preciso ter força para enfrentar essa luta que não vai ser fácil. Eu quero que Deus me dê compreensão do que eu preciso passar para que eu possa aproveitar a enfermidade como algo que vai me modelar melhor a alma. Não, eu quero curar e não pode demorar muito, porque eu projetei uma viagem no fim do ano, porque eu tenho que ir. Ah, é? Quem mandou projetar? Já pensou em não ir? Já pensou em entender que você precisa mudar algumas coisas? Sabe por quê? Porque boa parte das doenças que as pessoas querem se livrar, elas acabaram construindo isso nesta vida, por seus comportamentos, por seus hábitos. São elas que precisam se tratar, não é Deus que tem que fazer o milagre. Os espíritos ajudam, realmente respondem bem se a pessoa está disposta a ser melhor. Mas às vezes a cura ainda não é. Porque para muitas pessoas a doença é a cura. É o sofrimento que ela está suportando que vai torná-la mais dócil, mais humilde. Algumas pessoas que às vezes tiveram a oportunidade de cuidar de outros doentes, já passaram por essa experiência. De repente, aquele tio ou aquele parente próximo que é muito chato, muito isso, cai de cama, e aí você tem que cuidar dele, porque ele não tem ninguém para cuidar. Então vai para sua casa, aí ele fica, ai, por favor, você pode me trazer um copo d'água? Ai, estou precisando que você abra a janela. Antes era arrogante, só mandava, estava acostumado a pisar em todo mundo. Agora você fala assim, nossa, mudou tanto, a doença ajuda tanta pessoa, né? Ai, que bom. Não, eu abro a janela, sim, eu trago água, faço uma sopinha, que bom, que bom. Aí de tanto ser cuidado, um belo dia o cara grita, escuta, não vai abrir a janela não! Ih, já está sarando. Você vai pensar assim, né? Já está ficando bom. Porque está voltando a ser o brontosauro, o troglodita que sempre foi. Já está quase bom para fazer sozinho as coisas. E está voltando a ser o exigente, o intolerante, o impaciente das outras épocas. Não sarou. Está doente. E se ele melhorar daquela doença e continuar desse jeito, uma coisa pior vai lhe acontecer. Porque a doença não foi extirpada, somente o efeito, a aparência física dela, graças a remédio e a bom tratamento, acabou melhorando. Mas o câncer, a chaga, o foco infeccioso está no indivíduo. E as pessoas, quando procuram a ação divina, querem que Deus as cure, sem que elas mudem em nada. Sem que elas tenham esforço,
sem que elas parem de fumar, sem que elas parem de beber, de comer coisa gordurosa, sem que elas tenham uma mudança de hábito, sem que elas tenham que fazer ginástica, nada disso elas querem. Elas querem o estalar de dedos e esquecem que não é a ferradura, não é o pé de coelho que vai proteger você do soco. É não entrar na briga. É não usar da sua vitalidade para procurar o que não é bom para você. Faça uma experiência. Você que está aqui, você que me assiste, faça uma experiência. Pare um dia. Se você mora em prédio, pare na portaria do prédio. Se você mora em casa, fique na área de entrada da sua casa, marque lá 1 hora e fique ali sentado. E durante 1 hora você pega um papel, uma caneta e começa a contar. Começa a contar quantas garrafas de cerveja passam pela calçada, andando, rolando. Quantos maços de cigarro vieram sozinho até o prédio onde você mora e pediram para subir no elevador? Ou da venda da esquina, ou do mercadinho. Fique contando quantas garrafas de bebida alcoólica, ou de refrigerante, ou de maços de cigarro vieram sozinhos até o local onde você estava. E você vai perceber que 1 hora não veio nenhum. Porque eles não têm vida própria. Para que eles saiam do lugar onde eles estão, alguém tem que buscar. E este alguém que tem que buscar, muitas vezes está doente por causa daquilo que está usando. Aí ele faz uma prece a Deus pedindo para sarar. Se foi ele que saiu do prédio, da casa, foi até a venda, comprou um negócio que não tem vida própria e trouxe para casa, ou bebeu lá mesmo. Como é que uma pessoa que diz que está querendo sarar, vai sarar se ela não mudar a conduta? A eficácia da prece vai ser inútil, você nunca vai conseguir ficar bom se não mudar hábitos físicos e se não mudar hábitos mentais, hábitos de sentimento. Se você tem aquela ideia de que tudo vai dar errado na sua vida, pode comprar o caixão. Porque mesmo quando você acha que tudo vai dar certo, o caixão está te esperando. Com doença ou sem doença, o corpo vai para ele. Portanto, não é a saúde para você ficar eterno. Não, a saúde ou a doença não suprimem de nós a maneira como nós enfrentamos o problema. E aí é onde reside o ensinamento. Como você é doente? Como? Que tipo de doente você é? O que você pede a Deus? Porque se Deus é seu pai, eu nunca vi nenhum pai, aqui tem vários pais e mães, eu nunca vi um pai que veja o filho doente e fique legal. Joia, hoje sua febre subiu, bacana. Que bom. Pai, mas está doendo. Não, aguenta a dor. Na semana que vem eu te levo no médico. Mas pai, cada dia está ficando pior, a febre está aumentando. Mas é isso que é bom. Médico é para resolver grandes desafios. Você vê o seu filho amuado, você já quer levá-lo no médico. Ele já tem algum problema, às vezes só está triste. Mas você acha que ele já está doente. Você é pai humano, você quer que ele tenha saúde. Como é que você pode ser melhor do que Deus? Que acha que não faz nada pelos seus filhos. Não. É claro que Deus é o primeiro, como inteligência soberana, que quer que os seus filhos sejam felizes. Foi Ele que nos criou. Você não criou o seu filho, você apenas emprestou material genético para ele ter um corpo. Mas ele não é criatura sua, é de Deus. O corpo dele só existe porque vocês fizeram a união dos gametas. Mas a alma, quem pôs lá, não foi você nem sua esposa, foi o Criador. E mesmo assim, sendo construtores de corpos, nós ainda nos incomodamos em dar remédio mesmo antes que se constate a enfermidade. Ora bolas. Deus é pior do que nós? Se então Ele está querendo que a gente seja saudável, por que a gente quer ficar doente? Por que nossa conduta é contra a ordem natural das coisas?
Por que nós nos estorvamos? Ah, mas é que eu já estou doente, eu já tomei remédio e não saro. Ok. E então o que você vai pedir? Vai ficar com raiva de Deus que não dá para você a cura que você precisa? Você pode pedir força, pode pedir inspiração para encontrar um outro caminho, pode pedir resignação para que você tenha paciência e leve adiante. Você pode pedir para ter bom humor mesmo com sofrimento físico. Já notaram que uma pessoa com um pouquinho de dor de cabeça estraga a vida de todo mundo que está com ela? Basta ter uma dorzinha, já faz aquela tromba de elefante e aquela cara de bulldog, rosnante. Se alguém chega falando, ai, para de falar alto, eu estou com dor de cabeça. Isso para não falar daquela pessoa que acorda de manhã e já sai da cama de mau humor. Não conversa comigo enquanto eu não tomar café. Credo. Enjaula. Enjaula, porque imagina, essa pessoa passou 8 horas dormindo, longe até mesmo do próprio mau humor dela. Ficou 8 horas lá, não encontrou ninguém. Não ouviu um barulho, ficou lá roncando, não ouviu nem o próprio ronco. Aí quando acorda de manhã, feliz, deveria estar feliz por ter voltado para o corpo, já sai dando patada na sombra. Essa pessoa não sabe o que ela é, ou o que ela está fazendo na vida. Então, se você vai pedir, se você já pediu saúde e ainda não conseguiu, se você já pediu a cura e ela não chegou como você gostaria, por que não começa a mudar o seu pedido? Porque provavelmente a cura que você pediu é a mesma coisa que as árvores pediram. Elas queriam ser trono do rei. Só que elas pensavam num rei, sei lá, Luís XIV, um trono dourado, recamado de pedras preciosas, numa corte suntuosa. Mas elas foram atendidas. Ela foi trono do rei. Nenhum rei foi mais importante do que Jesus. Nenhum. Só que não foi grande, não teve glamour, não teve ouro, não teve recamado de pedras preciosas. Não, foi tosco, um pedaço de coxo onde os bichos comiam. A sua enfermidade, que não cura, às vezes está permitindo que você seja exatamente o exemplo de nobreza, de correção, de otimismo para outras pessoas que menos doentes que você podem ter você como exemplo de coragem. Mas você quer se livrar da única coisa que pode te dar o reconhecimento do universo como herói, a capacidade de você se enfrentar e servir de apoio para outros, servir de estímulo para que as pessoas que estão com menos problemas possam se sentir animadas a vencerem, a lutarem. Não, você não pode jogar fora essa riqueza. Essa riqueza é sua. Desenvolva isto. Até porque a doutrina espírita nos explica que quando a gente estava antes de nascer, olhando a vida que íamos ter, nós pedimos para passar por estes problemas. Porque nós sabíamos que estes problemas iriam drenar de nosso espírito muitos compromissos negativos que nós assumimos. Então, um corpo enfermo não é o fim da jornada, não, é apenas a forma de você drenar de você compromissos ruins. Se você não se revoltar, se você não ficar com ódio, se você não resolver fugir da vida pelo suicídio, você vai limpar-se daquilo que fez de errado através do aprendizado que uma dificuldade física te oferece, que uma convivência difícil com pessoas que não são harmônicas também te propicia. Como você vai desenvolver paciência se não tiver ninguém que te estorve? Como? Como você vai poder dizer que você sabe organizar o pouco dinheiro que você tem, se você tem abundância de dinheiro? Se você gasta a mancheias, gasta sem razão, gasta sem cuidado, quando você vai ser econômico? Quando você não tiver dinheiro e precisar dar valor a cada moeda. Portanto, se você pede a Deus que te dê em abundância, você está pedindo para tirar de você aquilo que você precisa para aprender a ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa que dá valor às coisas. E isso é mal. Isso é mal para você.
É por esse motivo que os Espíritos nos explicam que muitas vezes nós pedimos esses males que estamos vivendo. E nas outras vezes em que nós não pedimos, nós produzimos ele porque a gente tem um péssimo gosto. A gente gosta de piorar o que já é ruim. A gente não tem o que fazer. Portanto, não tem nada a ver com Deus o destino que a gente vai construir para o nosso espírito, a não ser naquilo que representa o verdadeiro pedido, como diz o Evangelho. É ilógico, não é lógico que se conclua que desta frase, o que quer que seja que você pedir pela prece será concedido, esta frase é suficiente para você pedir e obter aquilo que está pedindo. Só isso. Com base nessa frase. E é injusto você acusar Deus, porque Ele não cede ao pedido que você faz. Pois Deus sabe, melhor do que você, o que é para o seu bem. O mesmo acontece com um pai ou uma mãe que são sábios e que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses dele. Quer brincar com pólvora. Quer brincar com gasolina. Quer fazer umas bombinhas em casa. E você então compra pólvora, gasolina e dá para ele? Não. Ao contrário, de onde você está tirando essas ideias, moleque? Com quem está andando? Você vai acabar morrendo queimado se não matar os outros. Você faz isso com seus filhos. O que Deus concederá, veja só, hein? Se você se dirigir a Ele com confiança, o que Deus vai conceder é a coragem, a paciência e a resignação. Coragem para enfrentar o problema e às vezes até para você conseguir a cura. O povo vem pedindo a cura e não quer fazer nada. Quando os Espíritos estão dizendo, peça força, peça sabedoria, peça resignação e lute com estas armas que talvez você se cure, se merecer, para esta vida. Mas certamente você vai se curar para o próximo corpo, daqueles males que hoje estão te desafiando. Você não vai terminar no cemitério, só o seu corpo. Você vai continuar vivendo. E é melhor que você deixe todos os vírus e bactérias, todas as suas doenças espirituais neste próximo corpo enterrado, do que você arrastá-lo para os próximos corpos, nas outras vidas. O que Deus vai conceder são os meios de você sair por você mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando assim o mérito a você. Eu estou com uma dívida que eu não fiz nada para ter, eu preciso encontrar uma forma de resolver, me ajuda a ganhar na Mega Sena. Não, está pedindo errado. Está pedindo errado. Você quer ganhar na Mega Sena sozinho, isso não vai ser bom para você. Mas por que você não pede, Senhor, me ajude a arrumar um caminho que eu consiga arrumar um pouco mais de dinheiro todo mês? Eu já cortei as coisas que eu antes jogava fora, eu já cortei todos os vícios que eu tinha, eu não estou mais gastando. Você se lembra quando faltou energia elétrica no nosso país e que todo mundo precisou economizar energia, porque a conta começou a ficar mais cara por causa das incidências de multas, dependendo dos níveis de consumo? Você se lembra que você, quando precisou fazer a economia, você tirou um monte de aparelho da tomada e percebeu que você, só com isso, economizava 30% da conta de energia. Tirou o computador, tirou a geladeira não, porque ela precisa ficar ligada, mas tirou o forno de micro-ondas, tirou o aquecedor, tirou aquele negócio que faz lanche, que antes fica tudo ligado com uma luzinha vermelha, que você deixava só para ver a hora. Aí ia na cozinha, olhava lá, estava marcando a hora. Aí ia na sala, estava na televisão, estava marcando a hora. Aí havia tudo para marcar a hora, consumindo energia. Você tirou tudo da tomada e economizou. Sem gastar, sem deixar de comprar seu chiclete, seu refrigerante, sem deixar de passear. Só consumindo menos. Você descobriu. Então, quando você faz uma oração pedindo as coisas verdadeiras, até mesmo para resolver problemas materiais, você encontra
uma inspiração para ir em determinado caminho, para falar com determinada pessoa, ou você encontra uma pessoa que chega até você e te diz, escuta, eu estou precisando de alguém que me ajude com isso. Ai, pode ser eu sirvo. Irmão, você está disposto a fazer? Eu estou precisando. Que legal. Às vezes não precisa nem esperar muito, só precisa estar disposto. Então a gente chega na vontade. É a vontade. É a doença da vontade que nos faz ficar nas dificuldades que estamos enfrentando. Quando ele teve vontade, porque ele queria arrumar a cirurgia para aquela moça, não para ele. Ele fez de tudo. Foi limpar esterco na rua, foi trabalhar em vários lugares, foi ser despedido de todos eles, foi até lutar para ver se conseguia. Mas ele teve vontade. Em nenhum lugar ele entrou na igreja para pedir para Deus resolver o problema. Porque Deus não precisa da igreja, Deus precisa de você, da sua vontade. Se você fizer isso com você e pedir essas forças, você estará abastecido do que precisa. E é isto que a eficácia da prece representará no seu caminho. Não é tirar você do problema, é fazer você sair dele, não querendo ficar lá. Porque geralmente a gente descobre que boa parte dos problemas a gente gosta de estar nele. Boa parte. Alguma coisa é vantajosa para nós. Então a gente não se conhece. E Deus não pode fazer de conta que Ele não vê quem a gente é. Às vezes você precisa deixar seu filho sofrer para que ele te escute. Quantas vezes você que é pai ou mãe aconselhou seu filho a não fazer tal coisa, não andar com tal pessoa e ele não quis saber, ele foi. Ele vai sofrer. Você vai sofrer. Pelo menos ele vai aprender. Então, quando entrarem na sala de passe, agora para o atendimento magnético, lembrem-se dos amigos invisíveis que estão com você. Estes que nos acompanham desde antes da gente nascer, que acompanharam a escolha desta vida para as dificuldades que nós temos. E lembre-se, Deus não quer que você esteja chorando num leito de hospital se você pode estar trabalhando, ajudando os outros. É você que define aonde quer estar. E é isso que os nossos amigos vão sempre nos inspirar. Quando entrarem na sala de passe, abra seu coração para eles, porque eles conhecem a gente e nos apoiarão em todas as coisas do bem que a gente desejar fazer. Por falar em coisas do bem, você em casa, não se esqueça, domingo é dia de demonstrar o bem que nós estamos querendo ver implantado em nossa nação. O bem da honradez, da honestidade, da verdade, nas manifestações cívicas das diversas cidades do Brasil. Faça parte delas. Você também demonstra quem você é quando toma iniciativa deste tipo. Muita paz.